Como alinhar os processos e as ferramentas de gestão da qualidade? O assunto de hoje é esse, então fica comigo que a gente já vai falar sobre isso. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Qualidade Descomplicada. Meu nome é Kátia Gagete, eu sou especialista em gestão da qualidade e hoje a gente vai falar exatamente desse tema, né? Quais são os fundamentos, né? Os princípios básicos e o que de fato ajuda a gente a fazer um bom alinhamento das ferramentas de qualidade junto aos processos de qualidade para você entregar resultados ainda melhores. Então vamos lá para esse assunto sem demora. Bom, a gente sempre diz, né, na qualidade, que quando a gente consegue ter esse casamento ideal entre as ferramentas de qualidade dentro do sistema de gestão, o resultado disso sempre é a busca da excelência, né? De você ter resultados melhores, cada vez melhores dentro da gestão da qualidade. Então, para isso que a gente efetivamente vai aí desenvolvendo todo esse trabalho, né? Que a gente vai fazendo ao longo do tempo para garantir uma boa gestão da qualidade, tá bom? Então vamos lá, vamos discursar um pouco mais sobre isso, né? E aí, por quê, né? Quais são os pontos fundamentais que regem, né, os processos da gestão da qualidade? A gente sabe que um processo, e a gente já começou com isso, tem alguns vídeos aqui no canal que eu já falo um pouco mais sobre o processo, mas a gente define, né, um processo, ele tem uma entrada e tem uma saída, né? Se eu estou falando de um processo de manufatura de um produto, eu estou dizendo que, por exemplo, como entrada, eu vou ter lá todos os meus insumos, meus ingredientes, matérias-primas, elas vão ser processadas e se transformar num produto acabado. E esse produto acabado, que é a saída, né, do processo de manufatura, vai ser entregue para uma área de distribuição para chegar até o cliente final. Então, quando a gente fala de processo de gestão da qualidade, eu estou falando que esses processos têm que estar desenhados para que eles possam efetivamente garantir o melhor resultado possível e, com isso, entregar qualidade, né, alta qualidade para o seu cliente, né, para o cliente que está esperando aquele produto seu, né? Então, claramente, a gente está falando sobre isso. Aqui eu estou falando de manufatura, mas se a gente falar de serviços, né, a gente tem vários serviços que podem também entrar aqui nessa mesma linha de pensamento, né? Se você fornece um serviço para alguém, como entrada, né, provavelmente vai ter a requisição desses serviços, você vai preparar e executar esse serviço e como entrega e saída vai ter lá exatamente aquele serviço pronto e com os resultados, né, que aquela empresa solicitou a você. Estou falando, por exemplo, se eu tiver um serviço de auditoria, né, externa que eu contrato, eu vou ter como entrada toda a solicitação, né, dessa requisição, do que precisa para aquela auditoria ser executada, quais são as normas, né? Quais são exatamente os objetivos que você quer com aquela auditoria. O processo é fazer, preparar, planejar, criar a agenda, né? Executar a auditoria e, como saída, você vai ter um relatório dessa auditoria que você vai entregar ao seu cliente. Então, isso é um processo, né? Então, o processo ele se estabelece desta maneira, tá bom? E aí, é óbvio que tem sempre pontos fundamentais, né? Quando a gente quer definir o processo de gestão da qualidade. E o primeiro deles, né? Não, assim, não que os outros não sejam importantes, eles são todos, né? Mas é claramente a gente ter aí com isso padrões, né? Então a gente vai ter aqui padrões de qualidade, né? Quando a gente está falando de processos, claramente a gente vai estar falando de padrões de qualidade, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, mas efetivamente ali são as regrinhas, né? Tudo que a gente precisa estabelecer para que esse processo, esse sistema de gestão, ele ande a contento, tá bom?
Também a gente vai ter aqui, dentro dessas questões, né, os procedimentos e as políticas, né? Porque não tem como a gente fazer aí um processo, né, sem que ele tenha aí uma certa padronização, né? A gente precisa que aquele processo ele ande, caminhe bem, né? A gente precisa que ele tenha aí uma sistemática de verificação, uma sistemática de execução que seja de uma forma padronizada. Então, por isso que os procedimentos eles vão guiar muitos processos internos aí que vocês definirem, né, no sistema de gestão. E por fim, a gente também tem que identificar, né, o que a gente chama de não conformidades, né? Identificação das não conformidades. E também melhorias, né? Porque, claro, com todo o sistema de gestão, ele vai ter aí suas melhorias, ele vai ter aí uma série de questões, né, que a gente precisa estabelecer para que ele funcione bem. Então, identificar não conformidades num processo é normal, porque a gente está medindo ele, a gente está monitorando, né, a efetividade daquele processo de gestão e claramente ele vai trazer aí algumas questões de se tiver efetivo, ok, se não, alguma não conformidade pode acontecer e aí você teria que tratar e melhorar, né, e trazer as melhorias necessárias para que isso possa estabelecer aí um ponto de conexão, né? Bom, mas efetivamente esses dados fundamentais aí que a gente está falando, né, dos processos, né, vocês podem me perguntar, mas Kátia, o que são os padrões de qualidade, né? Então, os padrões basicamente são as normas, né? São as normas que a gente tem, são as regrinhas, né? Que a gente pode ter dentro da nossa organização, seja regras de qualidade, seja regras para segurança, segurança dos alimentos, se você trabalhar numa empresa, né, de alimentos, podem ser os regulamentos, né, governamentais, né, então a gente tem as resoluções normativas que vão reger ali o seu segmento, né? O segmento da sua empresa. Então, claramente, esses padrões de qualidade são essas norminhas e regrinhas que a gente define com base em uma série de referências que a gente busca no mercado, seja uma legislação, seja uma norma, né, certificável, qualquer coisa que você tenha para padronizar aí o seu sistema de gestão, né? Nas políticas, óbvio, né? A gente está falando aqui que há políticas e procedimentos nada mais são do que você padronizar, né? Uma padronização do seu processo, né? Para quê, né, Kátia? Porque todo mundo precisa, de alguma maneira, executar aquela atividade dentro de um padrão, né? As pessoas precisam executar de forma que todo mundo faça aquela atividade da mesma maneira. Para você conseguir isso, você precisa ter uma certa padronização. Por isso que a gente estabelece aí essa padronização através de políticas e de procedimentos, né? E para tratar a não conformidade, nada mais do que a gente conseguir de fato analisar, né? Analisar o que está acontecendo e propor soluções, né? E a gente propor soluções ou melhorias, né? Tudo isso faz parte da gente criar aí os fundamentos básicos para os processos de gestão da qualidade. E é claro, quando a gente fala das ferramentas, elas estão imbuídas em cada uma dessas atividades, né? Você pode ter ferramentas para definir ali os seus padrões, para você definir a forma como você vai organizar os seus procedimentos e políticas, e também para tratar não conformidades, né? Basicamente a gente usa algumas, né, ferramentas para identificar causas, raízes, né, para identificar exatamente o que está causando aquela não conformidade. Então isso é extremamente importante ser feito
e a gente vai aí dentro de um esquema, né, garantir que essas não conformidades vão ser tratadas, que as soluções vão ser estabelecidas para que você não tenha uma reocorrência de não conformidade, né? Então, quando a gente fala das ferramentas de qualidade nesse processo todo, elas estão sendo, óbvio, sempre usadas aí, né? As ferramentas elas estão sendo usadas para auxiliar, basicamente, né? Auxiliar a gestão da qualidade. Então é por isso que a gente usa as ferramentas, né? Então, se a gente for tratar aqui, por exemplo, do Pareto, né? Se a gente for usar o Pareto, para que serve o Pareto, né? O Pareto ele serve para você identificar quais são aqueles assuntos, né, ou problemas mais relevantes, né, aqueles que precisam de maior atenção, os prioritários, para que você possa efetivamente tratá-los, né? Se a gente falar do Ishikawa, que é esse diagrama aqui, né? Então a gente está falando de uma ferramenta que vai lá, de alguma maneira, te ajudar a propor, né, as prováveis causas daquele problema que você está analisando, que você identificou como uma não conformidade, e aí você vai levantar aí as prováveis causas para poder atuar e propor as soluções devidas, né? Então todas as ferramentas de qualidade, elas precisam de alguma maneira ser definidas e feitas, né, de uma forma adequada, de forma que as pessoas, né, que seja importante também a gente conseguir fazer com que a gente tenha aí os treinamentos, né? Então, uma coisa que é muito importante a gente prever, né, quando a gente está falando de ferramentas de qualidade, são os treinamentos, né, dos colaboradores, né? Por que que a gente está falando, né, dos colaboradores? Colaboradores. Bom, porque claramente para você ter uma efetividade de uso, né? Então é importante que as pessoas que analisam problemas, que estão tratando não conformidades, usem as ferramentas de qualidade para que possam trazer alguma solução prática, né? E para isso a gente precisa garantir, né, para que haja um alinhamento entre o processo e ferramentas de qualidade, né, para efetivamente para a gente ter aí resultados melhores, né, a gente precisa garantir que claramente haja uma boa efetividade, né, no uso dessas ferramentas, né, no uso. Por quê, né? Porque se você não souber usar as ferramentas de qualidade para tratar não conformidades, você não vai obter o resultado que espera. Então, por isso que a gente colocou ali, né, do treinamento dos colaboradores ser algo bastante importante que você precisa garantir, né, dentro da empresa para que todos saibam como usar as ferramentas de qualidade. E com isso você vai maximizar os seus resultados, né? No final, o que a gente quer realmente é entregar resultados, né? Seja resultados internos, né? Seja resultados externos, mas ou que vocês forneçam, né? Alguma atividade que vai gerar um resultado externo, que no final das contas vai trazer claramente uma melhoria aí de lucratividade, muitas vezes, aumentar as habilidades das pessoas, com certeza vai trazer uma série de benefícios para a sua organização e para a área que você atua, atingindo as metas, os objetivos e tudo mais. Então, para isso é o que a gente entende, né, esse alinhamento entre processos e ferramentas de qualidade, tá bom? Muito bem. Então é isso, né? Efetivamente, o que a gente gostaria, o que eu gostaria de trazer hoje era esse bate-papo de forma que a gente consiga entender que se você focar
nas habilidades, né, e das pessoas e puder trazer essas habilidades dentro da gestão da qualidade para que os processos sejam desenhados de forma que eles sejam padronizados, né, que eles tenham uma forma adequada de atuar dentro da gestão para contribuir para os resultados no final. Para isso, você vai ter aí que efetivamente trazer as ferramentas de qualidade, né, que vão te ajudar a entregar melhores resultados, a propor soluções para as não conformidades que porventura aconteçam e gerar aí, aumentar as habilidades das pessoas que atuam na área e na gestão, tá bom? Então esse é um ponto bastante crucial e que no final, se você fizer aí um bom planejamento da gestão da qualidade, tiver bons processos desenhados e as pessoas entendendo como usar as ferramentas de qualidade, você vai contribuir para chegar no resultado e na lucratividade que espera, com certeza, tá bom? Muito bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, por favor, curta o vídeo, né? Compartilhe com colegas de trabalho que porventura estejam necessitando dessa informação, implemente bons processos de qualidade, saiba como usar as ferramentas de qualidade, que isso vai trazer bons benefícios para você. E é isso. E me siga também lá nas minhas redes sociais, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, e também se inscreva no canal Qualidade Descomplicada. Se você ainda não é inscrito, acione o sininho para ser alertado e alertada de qualquer novo vídeo que eu postar lá no canal, tá bom? Um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo e bora descomplicar a qualidade, porque isso a gente faz aqui. Tchau!